Olá, meu nome é Maria Vitória e hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o tema do nosso trabalho, que foi sobre o uso da termografia como ferramenta complementar na identificação da síndrome do túnel do carpo. E o nosso estudo é de validade. Então, eu sou a Maria Vitória, o meu apoio foi a FUNADESP e eu venho mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho para vocês. Bom, para começar, eu gostaria de introduzir vocês um pouquinho mais no tema, que seria o que é a síndrome. Algumas pessoas podem não saber o que é, mas ela é uma compressão nesse túnel que eu estou mostrando aqui para vocês. É uma estrutura no nosso punho, mais conhecido como carpo, na nossa linguagem, e é onde passam várias estruturas, como vasos de sangue, terminações nervosas, principalmente o nervo mediano, que é o nervo responsável por esse diagnóstico da síndrome, tá? Então, quando ocorre a compressão dele, automaticamente a pessoa já começa a sentir dormências, dores, formigamentos, principalmente à noite, na hora do descanso. Então, ocorre essa compressão dessa estrutura, pode ser por edema, pode ser por fator genético também. Muitas gestantes podem desenvolver a síndrome do túnel do carpo na gestação por conta dessa compressão e o aumento do edema corporal. Então, como eu estou mostrando para vocês, fica localizado no punho, tá? Essa estrutura, esse túnel. Então, os sintomas, como eu comentei, dor, formigamento, dormência, e a prevalência maior são nas mulheres, principalmente por conta do trabalho repetitivo. Muitas delas trabalham com muito manual, manicure, cabeleireiras, tem mais prevalência de desenvolver a síndrome. Então, o objetivo aqui do nosso trabalho agora é avaliar a acurácia da termografia comparando com a eletroneuromiografia, que, para quem não sabe também, como eu estou mostrando aqui, à direita é o exame da aplicação das agulhas na passagem do nervo e é dado um estímulo de choque no paciente, onde essas agulhas vão captar se existe a passagem dessa transmissão nervosa. Já do lado esquerdo seria a representação da foto na termografia. A termografia ela é realizada por uma câmera específica, então não é uma câmera qualquer que vai tirar essa foto, onde ela vai demonstrar onde existe a compressão corporal na pessoa. Então, por exemplo, onde está verde e azul quer dizer que a pessoa não tem compressão. Já nas partes laranja e vermelho, já quer dizer que existe uma compressão sim nessa localização corporal. Então foi por isso que nós escolhemos usar da termografia. Ela é um exame de baixo custo, é indolor, não é invasiva, é muito tranquila para o paciente. E nós utilizamos alguns pacientes para o nosso grupo de estudo que tinham a indicação cirúrgica para a realização da descompressão desse túnel. Então aqui, como eu posso mostrar na nossa tabela da metodologia, foram utilizadas pessoas do sexo masculino e do feminino, entre 12 pessoas do masculino e 15 do feminino. Isso aqui está demonstrado na porcentagem também, tá? A idade variou de 55 anos, de 11 a 55 no grupo de estudo e de 45 a 10 no grupo controle, tá? Altura entre 1,58 e 1,60, então o nosso grupo de estudo foi bem equivalente entre um e outro, não teve uma distância grande entre altura, idade também, por isso que nós pegamos a maior parte com a mesma faixa etária de idade nos dois grupos para não ter essa diferença. E o peso delas também foi entre 75 e 73 quilos de um grupo para o outro. Já nessa outra tabela, nós podemos demonstrar a matriz de confusão. O que seria isso? Seria os resultados que deram entre o valor positivo, o valor negativo. Nesse valor positivo referente ao número 89, ele quer dizer que é o que o nosso sistema viu como resultado certo para o túnel do carpo e ele acertou. Então, todos os pacientes realizaram tanto o exame da eletro quanto o exame da termografia para nós termos essa validade e essa acurácia de 100% dos resultados. Então, esse 89 foi positivo tanto no sistema da termo quanto no sistema da eletro. Já nesse resultado 9 do negativo, ele quer dizer que foi um positivo, mas era negativo. Então, o nosso sistema deu como positivo, mas na eletro deu como negativo. No resultado 13, foi negativo e era positivo. E nesse 153 foi o nosso maior resultado entre os exames, que era negativo para a síndrome e o nosso sistema estava certo. Então, mais uma vez, nessa tabela, ele vem demonstrar que o nosso sistema para a acurácia da termografia foi completamente significativo para a nossa validade. Essa segunda tabela
nós chamamos de curva de Rock. Ela demonstra a acurácia no sistema que foi utilizado para a câmera. Como eu comentei com vocês, não é uma câmera comum, é uma câmera diferenciada. Foi utilizada uma IA para poder validar essas fotos que nós tiramos dos pacientes. Essa curva de Rock, ela é uma curva de características operacionais. Então, essa IA que eu comentei, ela foi treinada para poder dar o resultado de positivo e negativo entre a síndrome do túnel do carpo. E aqui, como demonstrado no gráfico, ela teve praticamente 91% de validade e acurácia com relação aos exames realizados da eletroneuromiografia. Então, como vocês podem ver, ela tem uma validade muito grande e uma acurácia, uma especificidade e sensibilidade também muito grande voltada nesse trabalho que nós realizamos. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma especificidade nessa IA de 88% e de uma sensibilidade de 94%. Então, os valores são muito altos com relação aos dois exames. Então, nós tivemos uma credibilidade muito grande no uso da termografia. Já na nossa discussão, como foi realizado o estudo? Então, nós pegamos 44 participantes que foram do ambulatório de neurocirurgia da Santa Casa, onde foram tiradas as fotos da parte do antebraço e punho e mãos. Eles ficaram em uma sala climatizada por 20 minutos, em uma temperatura de 22 graus mais ou menos, para não ter divergência nas fotos. Então, eles se disponibilizaram, existiu pessoas, como eu falei, que eram indicação de cirurgia para descompressão, e o outro grupo que era somente para controle. Então, nós tiramos as fotos, colocamos na IA e fizemos essa comparação entre os dois exames. E, como já foi citado, os grupos fizeram, todos os participantes, o exame da eletro. Aí vocês podem perguntar, mas por que a termografia ao invés da eletro, que é um padrão totalmente ouro na neurocirurgia? O exame da termo, como comentado, é um exame que não é invasivo, não é indolor, é de baixo custo para o paciente, porque existem pacientes que não conseguem fazer o exame da eletro, por ser de alto custo, por às vezes não ter na cidade, e fica de difícil acesso. Então, a termografia é um exame que nós estamos tentando fazer essa comparação para justamente não existir esse tipo de situação com o paciente, para nós conseguirmos trazer a melhor experiência para ele e não ter essas dificuldades, que nós sabemos que existem muito. Então, é por isso que nós estamos lutando e fazendo vários estudos para ter a validação da termografia também como um exame que seja válido no meio médico. Então, é por isso que nós resolvemos fazer o estudo dela. E como que ela pode ser também eficaz no futuro do paciente? Se for um caso muito extremo, que necessite da cirurgia, a termografia, assim como Naerman disse na citação que eu coloquei aqui nos estudos dele, ele diz que a termografia ela pode ser usada para evolução do paciente. Então, se for algum caso grave e o paciente necessitar da realização da descompressão por meio cirúrgico, depois podem ser utilizadas as mesmas fotos da termografia da região para poder acompanhar essa evolução. Se a síndrome está evoluindo, se voltou, se existe compressão ainda ou se não existe, ou até mesmo para pacientes que têm indicação cirúrgica, mas às vezes não querem realizar. Então, pode sim ter esse acompanhamento, ele é totalmente válido. E para concluir, como já foi dito em todo o vídeo, o nosso estudo é totalmente de validade, então é isso que nós estamos buscando. Nós concluímos que, com base em todos os achados, todos os resultados que foram demonstrados anteriormente nos gráficos, conclui que a termografia é um método promissor no diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, que é isso que nós estamos buscando. Apresentar a alta sensibilidade que eu comentei com vocês e a especificidade e ver que ela tem a mesma confiança da eletroneuromiografia, mesmo sendo um padrão ouro. E reitero mais uma vez, é um método não invasivo, indolor, de baixo custo para os pacientes. Em alguns casos, podem substituir a eletro, tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Essa foi a nossa conclusão do nosso trabalho. E muito obrigada pela atenção de vocês.